Bem, queridos alunos, voltando aqui às frases de situação, a frase incompleta. Aqui está os exemplos do que Silvestre tinha falado. Ele tinha respondido ao pedreiro, primeira resposta que era fácil, ele sabia, ele tinha certeza. A segunda expressão, 2 furos, que é a resposta, e aí nós estamos vendo 2 interjeições, 2 onomatopeias. Ops, do pedreiro, e a expressão de dor de Silvestre quando o tijolo cai em seus pés. Então temos aí 2 onomatopeias, 2 interjeições, e temos aí 2 frases de situações, frases incompletas. Vamos agora para a nossa frase formalmente completa. As frases formalmente completas são as frases que teoricamente contêm todos os elementos necessários à sua compreensão. São também chamadas de períodos, e na tira acima nós vemos um exemplo de períodos. Vamos lá. Na primeira fala do pedreiro, qual é a diferença entre um tijolo de 8 furos e um de 6 furos? Estamos vendo aí uma frase completa. Na segunda, e o de 8 furos deve ser mais pesado. Frase completa. Por que, professor, uma frase formalmente completa? Porque para ser uma frase formalmente completa, ela precisa ter períodos. Para ser períodos, ela precisa ter oração. E para ser oração, ela precisa ter verbo. Então, uma frase é formalmente completa quando tem verbos. E onde está o verbo aqui? Qual é? Verbo ser. Qual é a diferença entre um tijolo de 8 furos? Então, é o verbo. E na segunda, e o de 8 furos deve. Deve, do verbo dever. Ser é verbo? É, mas aqui está em forma nominal do verbo, não está conjugado. O período aqui é o deve, do verbo dever. Ele deve. Então, temos uma frase completa, uma frase formalmente completa, porque temos um período simples e temos verbos. Logo, temos 2 orações. Primeira oração, na frase do pedreiro. Segunda oração, na resposta de Silvestre. Seguindo em frente, além dessa classificação, os gramáticos costumam dividir as frases em 5 categorias, de acordo com as intenções de quem fala e escreve. Então, de acordo com as intenções de quem fala e escreve, quer dizer que você vai variar de acordo da intenção de quem fala e quem escreve. Vamos mais à frente, descrever essas 5 categorias. Vamos falar. Primeira, declarativa. Vincula a informação. Vamos ver o exemplo. A língua portuguesa é muito variada. Eu estou dizendo que a língua portuguesa é muito variada. Isso é uma informação? Sim. O segundo exemplo. A cidade de Petra é o principal atrativo turístico da Jordânia. É uma informação? Sim. Logo, se trata de uma informação, vincula uma informação, é uma frase declarativa. O segundo grupo, a frase exclamativas. Elas expressam emoções. Essas frases sempre terminam com ponto de exclamação, mas nem todas as frases que terminam com ponto de exclamação, vai ser exclamativo. Nós vamos aprender mais para frente, mas tudo bem. Mas por enquanto, lembre-se que a frase exclamativa expressam emoções. Exemplo, que susto, ufa, como Machu Picchu é interessante. Estamos expressando emoções, logo temos as frases exclamativas. Aí nós vamos agora para as frases interrogativas. Essas sim, formulam sempre perguntas e terminam sempre com ponto de interrogação. Então, todas as frases que terminam com ponto de interrogação, que formulam perguntas, são as frases interrogativas. Exemplo, quantos anos você tem? Eu estou perguntando quantos anos você tem. É uma pergunta. Você conhece Paraty? Eu estou perguntando se você conhece a cidade de Paraty. É uma pergunta. Logo, nós temos aí o exemplo das frases interrogativas. As frases imperativas, elas expressam ordens. Saia já daí. Obedeça. Mas preste atenção que essas frases imperativas, muitos confundem com as frases exclamativas, ou as frases exclamativas confundem com a imperativa. Porque ambas têm um ponto, na maioria das vezes, o ponto de exclamação. Como você pode ver, o ponto de exclamação nos exemplos e ponto de exclamação. E o que diferencia, professor, uma da outra? É que a exclamativa ela sempre vai vir com ponto de exclamação, mas ela expressa emoções. E já as imperativas expressam ordens.
Essa é a grande diferença. Uma expressa a ordem, a outra expressam emoções. Nós vamos ficando, dar um stop aqui e nós vamos prosseguir. Um stop.